Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar agora mais uma aula de biologia. É a semana 3 do PET, volume 6. O tema da aula de hoje é mitose. Nas outras aulas, a gente falou sobre a organização do material genético dentro da célula, nós falamos a respeito da importância da divisão celular e eu comentei a respeito dos dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Hoje nós vamos falar especificamente da mitose. Então, a mitose é o processo de divisão celular que permite a distribuição dos cromossomos e dos constituintes citoplasmáticos, ou seja, as organelas ou organoides, né? Da célula mãe, que é a célula que vai se dividir equitativamente entre as duas células filhas. Então, vai ter um rearranjo desse material genético, dessas organelas, para que a célula mãe ela se divida em duas células filhas idênticas. É o processo responsável pela multiplicação dos organismos unicelulares e pelo crescimento e regeneração dos pluricelulares, graças ao aumento do número de células. Então, para os organismos unicelulares, a mitose ela pode significar a reprodução. Por quê? Se o indivíduo é unicelular e essa célula divide em duas, então nós temos dois indivíduos. Agora, nos casos de indivíduos pluricelulares, nós temos a mitose originando células para crescimento, regeneração. Então, nos seres pluricelulares, a mitose está relacionada com desenvolvimento e diferenciação celular, que a gente tem as células que vão dar origem a todo tipo de tecido do nosso corpo, né? Que são as células tronco. Elas se diferenciam em célula epitelial, célula nervosa. A mitose também nos seres pluricelulares vai promover o crescimento, renovação celular, porque as células elas têm um tempo de vida, então essas células morrem, elas precisam ser repostas. Então, quem repõe é esse processo de divisão celular que chama-se mitose. Regeneração também, né? Então, quando a gente tem lesão de células, por exemplo, a gente sofre um corte, então a gente tem morte de célula causada por lesão. E aí a regeneração ela ocorre a partir da mitose também. E reprodução assexuada no caso de indivíduos unicelulares. Então, eu trouxe aqui o ciclo. Esse ciclo é o mesmo que eu utilizei na última aula e ele vem mostrar as fases da mitose. Então, só recapitulando, na última aula, nós comentamos a respeito da fase que antecede o processo de divisão celular. Então, aqui nós temos G1, S e G2, que é a fase que antecede o processo tanto da mitose quanto da meiose. Nesse período, a gente tem crescimento do volume celular, nós temos duplicação do material genético, ou seja, a célula está se preparando para se dividir. Então, ela está em intensa produção de duplicação de DNA, né? Ela está trabalhando intensamente para ela entrar no processo de divisão celular. Então, aqui na mitose, nós temos resumidamente, uma célula formando no final desse processo todo duas células, tá? Então, nós temos aqui, ainda durante a intérfase, né, ou interfase, que é o primeiro processo para iniciar a divisão celular, nós temos a condensação dos cromossomos, ou seja, os cromossomos eles vão ficar mais enroladinhos para que seja mais fácil esse processo de divisão celular. Nós temos a formação, a duplicação, né, dos centríolos. Esses centríolos, eles vão orientar esses cromossomos, tá? Então, aí nós vamos ter essa carioteca, ou seja, essa membrana nuclear, ela vai se desfazer para que seja fácil e possível esse processo de divisão celular. Então, aqui está se preparando para o processo, né? Aqui, olha, nessa segunda fase, que é a prófase ou profase, nós temos já os centríolos, eles direcionando para polos opostos da célula. Então,
nós temos 2 para cada lado, né? Aqui a gente está vendo já essa membrana se desintegrando, que é a membrana nuclear, e a gente já começa a observar uma organização dos cromossomos aqui em relação à intérfase, né? Eles já estão muito mais condensados e já estão começando a se organizar devido à presença dessas fibras aqui, ó. São chamadas de fibra do fuso, que elas vão orientar, organizar os cromossomos. Então, na metáfase, nós temos a organização dos cromossomos no plano equatorial, ou seja, é mais ou menos no meio da célula, né? E aí a gente tem essa organização dos cromossomos, ela é promovida por essas fibras. Por isso a gente consegue observar aqui essas linhas que representam as fibras do fuso. A gente já não tem mais a membrana nuclear, né? Mas a gente tem essa organização no plano equatorial da célula. Então, aqui a gente tem, aqui a gente observa, né, na metáfora, a gente observa o cromossomo em forma de xizinho, porque ele duplicou lá antes da intérfase, né, ele foi duplicado, por isso ele ficou nesse formato de xizinho, porque eles estão, essas cromátides irmãs, que a gente chama cada partezinha que forma o cromossomo, são as cromátides irmãs. Então, aqui elas estão unidas, né? A gente já viu isso na primeira aula, elas estão unidas aqui, porque elas contêm informações semelhantes, né? Então, aqui nós temos a outra fase, então, a gente já falou da intérfase, da prófase e da metáfase. Agora a gente está na anáfase. Na anáfase, a gente vai observar o encurtamento dessas fibras do fuso. Então, quando essas fibras elas encurtam, elas puxam as cromátides. Então, essas cromátides, elas são direcionadas para polos opostos da célula. Então, elas são atraídas, né, em direção aos centríolos e elas são separadas. Então, aqui elas estão juntas. Aqui na anáfase, a gente observa que o encurtamento das fibras do fuso direcionam as cromátides para os polos da célula. E o objetivo disso é o quê? É a divisão celular. Então, depois da anáfase, a gente tem a telófase, que aí a gente vai ter a restituição da membrana celular plasmática, né? Então, a gente vai ter a divisão em 2 células. Então, quando chega a dividir uma célula em 2, esse processo final, a gente já teve a separação dos cromossomos, e aí cada célula aqui vai ter a mesma carga genética da célula mãe. Então, a gente chama essa primeira célula de célula mãe, e essas duas que são resultado da divisão dela, né? A gente chama de células filhas. Então, essas células aqui, elas terão a mesma carga genética da célula mãe. Por quê? Porque a gente teve, antes do início da divisão, uma duplicação do material genético, para que no final do processo a gente obtivesse células idênticas. Se não houvesse essa duplicação, a gente teria só metade do material genético, né? Concorda comigo? Então, por isso é importante essa fase que antecede o processo de divisão celular. Então, todas as células que originarem dessa célula aqui, então, essas 2 células, elas são geneticamente idênticas à célula mãe. E aí, como é um ciclo, cada uma dessas células vai se dividir e formar 2, né? Então, é um processo que acontece constantemente no nosso organismo, tá bom? Então, aqui a gente finaliza o processo da mitose, compreendendo as fases em que a célula ela passa até originar 2 células, ok? Então, eu tenho aqui um vídeo que é sugestão do PET. É uma animação muito interessante, muito de fácil compreensão, para fechar o conteúdo. Um adulto rapidinho, é feito então, de aproximadamente 100 trilhões de células, ainda que todos tenhamos começado
a partir de uma única célula. Para crescer, se desenvolver e reparar danos teciduais, nós dependemos da divisão celular. Em células eucarióticas, esse processo se dá por uma série de eventos bem orquestrados, chamado mitose. Todos os dias, nossos corpos precisam produzir milhões de células na pele para substituir aquelas perdidas normalmente. Cada uma dessas células precisa ter um conjunto completo de todo o material genético. Antes da divisão celular, em que uma célula se divide em duas células idênticas, o DNA precisa ser replicado de maneira que cada célula filha receba uma cópia exata. Após a replicação do DNA, os cromossomos começam a se condensar dentro do núcleo. O DNA condensa se enrolando ao redor de proteínas nucleares chamadas histonas, formando os nucleossomos. Essa estrutura, como um colar de pontas, é chamada de cromatina. À medida que a célula se prepara para a divisão, a cromatina se condensa ainda mais, encurtando e condensando o cromossomo. Os cromossomos replicados são chamados cromátides irmãs. A replicação do DNA e a formação das cromátides irmãs é uma parte do ciclo celular. Para se preparar para a divisão, a célula passa pela intérfase, que pode ser dividida em 3 fases distintas. Durante a fase G1, ou intervalo 1, todas as organelas e componentes citoplasmáticos, incluindo centríolos em células animais, são replicados. Assim, durante a fase S, ou de síntese, o DNA é replicado. Finalmente, durante a fase G2, ou intervalo 2, todas as enzimas necessárias para o processo de divisão celular são produzidas. A maioria das células eucarióticas passa boa parte do tempo em intérfase e um período muito curto, de fato, em divisão celular, a mitose. A célula agora está pronta para fazer a mitose, que consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos condensam e se tornam visíveis, como 2 cromátides irmãs mantidas juntas pelo centrômero. O citoesqueleto se desfaz à medida que o fuso mitótico começa a se formar. Em células animais, o centríolo exerce um papel importante na distribuição dos cromossomos na divisão celular. Os centríolos migram para polos opostos da célula e estabelecem uma ponte de microtúbulos chamado de fuso mitótico, e a carioteca se desfaz. Próximo ao fim da prófase, os cromossomos se ligam por proteínas nos seus centrômeros, chamado de cinetócoro, aos microtúbulos de cada polo, movendo os cromossomos em direção ao equador da célula. Durante a metáfase, todos os cromossomos estão alinhados no equador da célula, chamada de placa metafásica. A anáfase começa pela degradação das proteínas que prendem as cromátides irmãs, liberando os cromossomos individuais. Os cromossomos, agora livres, são puxados por seus cinetócoros para os polos opostos da célula. Na telófase, um sulco de clivagem se forma no centro da célula. Esta indentação é feita por um anel de constrição de filamentos de actina que percorre toda a célula por dentro. Os cromossomos se juntam em polos opostos da célula e começam a descondensar à medida que o envelope nuclear começa a se refazer. O fuso mitótico se desfaz e os microtúbulos são despolimerizados em monômeros de tubulina, que podem então ser usados para refazer o citoesqueleto das novas células filhas. Em células animais, a citocinese completa a divisão celular por estender o sulco de clivagem até a completa separação das 2 células filhas. Como as paredes celulares das células de plantas não podem ser constritas pelas fibras de actina, um conjunto de vesículas forma uma membrana celular chamada de placa celular. Assim como células animais, a citocinese finaliza a divisão do citoplasma entre as 2 células filhas idênticas. Durante o ciclo celular, alguns pontos de checagem existem para garantir que o processo esteja ocorrendo sem erros, e caso contrário, o ciclo celular irá parar para checar esses erros e corrigi-los, ou possivelmente impedir que essa célula continue a divisão celular. O primeiro ponto de checagem ocorre em G1/S e é considerado o
ponto de checagem primário em que a célula continua ou para o processo de divisão. Sinais externos e fatores de crescimento podem influenciar o ciclo celular antes ou durante este ponto de checagem crítico. O ponto de checagem G2/M permite à célula que passou com sucesso pelas 3 fases da intérfase que comece a mitose. O último ponto de checagem é o ponto de checagem do fuso, que garante que todos os cromossomos tenham se ligado às fibras do fuso em preparação para a anáfase. Fatores de crescimento, o tamanho da célula e o estado nutricional da célula são fatores que contribuem para a regulação do ciclo celular, para que apenas algumas células se dividam no tempo apropriado. Uma vez que todos os pontos de checagem passam, a célula está liberada para se dividir. Da intérfase à citocinese, todo o processo de divisão celular dura entre 10 e 20 horas, em média, em células animais e vegetais. Dependendo da natureza e uso dessa célula, a divisão celular ocorre em diferentes frequências. Em humanos, as células da pele têm uma alta taxa de renovação, devido ao gasto do dia a dia, e passam por mitose muito frequentemente, enquanto outras células, como os neurônios e músculos de um adulto, raramente se dividem. A exatidão da mitose, assim como a consistência dos pontos de checagem durante a intérfase, garantem que a maioria das células em organismos eucarióticos produzam cópias exatas de si mesmas. Esse processo permite o crescimento e reparo necessários para a fisiologia como um todo, assim como para a vida. Bem interessante, né? Um adulto é feito de Mas um videozinho também bem curtinho. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger e hoje eu vou passar com vocês as etapas da mitose. Lembrando que a mitose é um processo de divisão celular cuja função é formar 2 novas células, tá, com a mesma quantidade de material genético da célula que as originou. Ou seja, a célula que as originou a gente chama de célula-mãe e as células que foram originadas são chamadas de células-filhas. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando para vocês, na cor azul e laranjada, os cromossomos, né, das células filhas, e na cor rosa estou representando para vocês a carioteca, a membrana nuclear das células filhas. A mitose ocorre nas células corporais, nas nossas células chamadas também de células somáticas, e ela tem a função de aumentar a quantidade de células no nosso corpo para que a gente possa crescer, né, aumentar de tamanho, ou também tem a função de regeneração, ou seja, produzir novas células para recompor um tecido que foi lesionado, né, algum órgão que sofreu algum dano. E elas, como eu já falei, acontecem no corpo inteiro, só não acontece em algumas células dentro dos nossos testículos ou ovários, que são células reprodutivas. Elas vão sofrer um outro tipo de processo, chamado meiose. Mas, para acontecer a mitose, é necessário que a célula-mãe duplique o seu DNA inicialmente, tá bom? E, em específico, em células animais, é necessário também que uma estrutura celular chamada de centríolo também duplique, forme 2. Mas então vamos às etapas aqui. Vamos fazer de conta que essa aqui seria a célula-mãe. Teríamos aqui a carioteca, DNA dentro do núcleo e o citoplasma na cor roxa. A célula, antes de fazer mitose, ela passa por uma duplicação do material genético. Isso acontece na intérfase. Na intérfase, especificamente na fase S da intérfase. Nesse momento, a célula duplica o material genético. Perfeito? E aí, ao duplicar o material genético, a gente vai ter agora não mais um DNA laranjado, mas 2, e eles se ligam, quando formam os cromossomos, eles se ligam em uma região chamada de centrômero. Além disso, depois da fase S da intérfase, a célula passa também pela fase G2, que é a última etapa antes da divisão celular. E nessa acontece a duplicação dos centríolos, isso nas células animais, né, marcadas na cor verde. Os centríolos têm uma função muito importante em coordenar a estruturação do citoesqueleto celular. Então, nesse momento, com DNA duplicado, centríolo duplicado, é possível a célula entrar em mitose.
E a mitose é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá bom? 4 etapas. Às vezes é difícil decorar esses nomes, mas eu vou deixar uma frase aqui para ficar fácil, né? Prometo a Ana telefonar. Essa frase a gente lembra no prófase, metáfase, prometo, anáfase, a Ana, telófase, telefonar. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok. Na prófase, o DNA está totalmente condensado, no seu nível máximo de condensação, formando os cromossomos. Lembrando que existem aqui DNA duplicado. Tem um DNA aqui e tem outro DNA idêntico aqui. Cada um desse DNA do cromossomo é chamado de cromátide irmã. Então, aqui existem cromátides irmãs, ligadas no centrômero. Perfeito? Tanto no alaranjado quanto no azul. Na prófase, então, os cromossomos estão no nível máximo de condensação e também acontece uma outra coisa, que é o desaparecimento da carioteca. Com isso, os cromossomos ficam livres no citoplasma. Além disso, os centríolos nas células animais se deslocam para as extremidades da célula, emitindo fibras do fuso mitótico, que são feixes de microtúbulos que vão em direção aos cromossomos. Algumas dessas fibras não vão se ligar aos cromossomos, mas vão se ligar umas às outras, dando estruturação e estabilidade à célula durante a divisão. Outras fibras do fuso mitótico vão se ligar aos cinetócoros, regiões de encaixe do centrômero dos cromossomos. E ao se ligarem, eles vão posicionar os cromossomos no centro da célula, na região equatorial. Então, essa etapa é chamada de prometáfase por alguns autores. Não vou entrar em detalhes aqui, não. Mas pode considerar como sendo uma parte da prófase ainda. E aí, os cromossomos vão sendo posicionados na região equatorial da célula, formando a placa metafásica. Gente, nesse momento, onde os cromossomos estão na região equatorial da célula, formando a placa metafásica, é chamada de metáfase. Ou seja, quando vocês virem esse desenho, essa imagem, no microscópio ou numa ilustração, a célula está claramente em metáfase. Então, ela já deixou a prófase. O que caracteriza uma metáfase? São cromossomos posicionados na região equatorial da célula, formando a placa metafásica. Se todos os cromossomos estiverem posicionados corretamente, ligados, né, a cada uma das fibras do fuso mitótico corretamente, né, a célula pode progredir para a próxima etapa. Existe, inclusive, um checkpoint aqui, um ponto de checagem da célula, onde ela só avança na divisão celular se tudo estiver correto aqui, se os cromossomos estiverem posicionados corretamente e ligados às fibras do fuso mitótico. Logo em seguida, a célula entra numa próxima etapa, chamada de anáfase. E no que consiste a anáfase? A anáfase consiste na separação dos cromossomos em cromátides irmãs. Ou seja, cada fibra do fuso mitótico puxa para si uma das cromátides irmãs. E elas vão migrando para as extremidades da célula. Então, o que acontece na anáfase? Separação do cromossomo em cromátides irmãs e migração delas para cada uma das extremidades da célula. Feito isso, a célula entra na última etapa, chamada, então, de telófase. E o que caracteriza a telófase? A telófase é caracterizada pela descondensação das cromátides irmãs em cada uma das células filhas, né? E, além disso, ocorre a formação novamente da carioteca. Perfeito? Então, existem agora 2 cariotecas e DNA descondensado na telófase. Após isso, a célula sofre citocinese, que é a divisão do citoplasma. Tá bom? E, em células animais, a divisão do citoplasma é de fora para dentro, tá bom? Chamada aí de centrípeta, e nas células vegetais é de dentro para fora. Acontece deposição de material, né, celulose, que fecha de dentro para fora, fechando a célula. Feito, gente? Então, isso é a mitose resumida para vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aí bacana para mim, porque é por meio do like que esses vídeos têm mais visibilidade, outras pessoas têm mais acesso ao vídeo. Fora isso, também compartilhem o vídeo se vocês... Bem interessante mesmo, né? Olá a todos. Mais um
videozinho, então, explicando a mitose, também um esqueminha bem interessante. Mitose é um processo em que a célula se divide, originando duas células filhas. Para que aconteça este processo, a célula passará por algumas fases. Antes de iniciar a mitose, existe o período de interfase. Temos um vídeo no canal falando sobre este período. Você pode assistir clicando aqui no card, ou no link que deixaremos na descrição deste vídeo. A primeira fase da mitose é chamada de prófase. Esta fase é geralmente a mais longa da mitose. Nesta fase, os centríolos finalizam o trajeto em direção às extremidades opostas da célula, que foi iniciado na interfase, e emitem fibras do fuso mitótico, uma estrutura formada por microtúbulos com a função de separar os cromossomos. Algumas dessas estruturas se ligarão ao centrômero dos cromossomos. Ao final desta fase, a carioteca irá se romper e desaparecer. A próxima fase da mitose é chamada de metáfase. Nesta fase temos o início do alinhamento entre os pares formados na fase anterior. Os cromossomos irão alinhar-se ao eixo central, formando a placa equatorial. Cada cromossomo precisa estar preso às fibras dos dois polos do fuso para evitar problemas na distribuição entre as células filhas. Próxima fase, anáfase. É uma fase caracterizada pela etapa de separação. As fibras do fuso começam a encurtar, fazendo com que cada parte do cromossomo seja separada para os polos opostos da célula. Com isso, irá gerar cromossomos independentes. E finalmente, a telófase, a última fase da mitose. Nesta etapa, começa a formação de novas membranas e o reaparecimento dos nucleolos, formando duas novas células. Cada uma delas ficará com metade do DNA original. A conclusão da mitose estabelece o cenário para a citocinese, que é o processo de divisão do citoplasma, que será abordado nos próximos vídeos da nossa série sobre a divisão celular, no nosso canal Nutridiversidade. Então se inscreve para você não perder as notificações de quando postarmos os novos vídeos. E até a próxima. Mitose é um processo em que Finalizamos, então, o conteúdo de mitose, que é previsto para a semana 3 do PET volume 6. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Não deixe passar a dúvida, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até semana que vem. Muito obrigada pelos retornos, né? Continue fazendo as atividades e estou aqui para que precisarem de ajuda, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.